Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa 12ª aula de História. Peguem um envelope, História, onde que está escrito História, peguem um estojo, peguem a aguinha, já passaram álcool em gel na mão, tudo ok, tudo certinho. Por quê? Porque a hora que começa a aula a gente não precisa ficar parando, levantando, perdendo o foco, como sempre a gente está falando com vocês todo dia na escola e etc. Então, a nossa 12ª aula hoje vai precisar de revistas velhas, jornais, o que vocês tiverem aí que a mamãe deixe recortar, tesourinha, né? E a gente vai fazer um trabalho hoje. E também internet, se for possível. Na página 37 está escrito assim, atividades. Daí diz número 1, as primeiras cidades se formaram perto de rios de fluxo abundante de água. Então, as primeiras cidades foram formadas perto de rios, onde tinha muita água, bastante água. Explique com suas palavras o que diferencia esse tipo de agrupamento com as cidades atuais. Então, você vai explicar por que antigamente era perto de rios com bastante água que iniciavam as cidades e o tipo de agrupamento com as cidades atuais. O que diferencia? Qual a diferença daquele tempo que antigo e do hoje? Como que eu vou resolver isso? Eu vou voltar no texto, eu vou ler o texto, eu vou pesquisar. Circula, pega o lápis, circula, não faz mal. Para vocês resolverem a 12ª aula, vocês têm que ter os xerox da 33, 34, 35 e 36. Tudo bem, então? Daí nós vamos para a atividade 2. Está escrito pesquise. Pesquise em jornais, revistas e na internet. Opa, peraí. Então, eu vou ter 3 fontes de pesquisa. Revista, jornal, internet, imagens, informações da cidade onde você mora. Então, pesquise. Pesquise em revistas, jornais, na internet. Você vai pesquisar imagens e informações da cidade onde você mora, no período em que ela foi fundada. Então, quem mora em Colombo vai pesquisar sobre Colombo, quem mora em Curitiba vai pesquisar sobre Curitiba. No período em que ela foi fundada, daí você vai fazer um comparativo com os dias atuais. Então, quando ela foi fundada, como ela era e como ela é hoje. Beleza? Vocês vão achar muita diferença. Daí, com o seu professor e os seus colegas de sala, debata sobre as mudanças que ocorreram na cidade ao longo do tempo e como essas mudanças transformaram a vida das pessoas que nela habitam. Então, não vai ser possível, né, meus amores, com o seu professor e com seus colegas, mas vocês podem debater com a família. Pega o pai, pega a mãe, pega os irmãos mais velhos, aqueles que estão em casa aí, que não podem sair, e vamos fazer um debate, falar. Olha como era a cidade de Colombo antes, se eu for fazer de Colombo. Olha, pai, olha a cidade de Colombo antes e olha hoje. Eu fiz a pesquisa, ou a cidade de Curitiba antes e hoje. Eu fiz a pesquisa e gostaria que você discutisse comigo, falasse o que você achou, as mudanças que ocorreram ao longo do tempo e como que essas mudanças transformaram a vida das pessoas que nela habitam. Por que mudou tanto? Para quê? O que isso facilitou a nossa vida? Ou o que isso mudou a nossa vida? Então, é nesse sentido. Por exemplo, aqui em Colombo, eu já moro aqui há muitos anos e nunca teve shopping aqui. Então, essa é uma mudança significativa. Então, é por aí. Daí vocês perguntam o que ajuda, o que não ajuda, o que é melhor, o que não é melhor. E respeitando a opinião de cada um, né, gente? Que nem a gente fala em sala de aula. A gente sempre está falando. Cada opinião deve ser respeitada, porque nós somos diferentes. A gente é diferente. Então, cada um tem sua opinião, ela deve ser respeitada e fica tudo certo. Daí, quando vocês fizerem essa atividade, vocês vão para a 3. Que fato fez com que as cidades se tornassem centros de produção industrial? Então, aqui está falando de indústria. Quando aconteceu? Beleza? Então, volta no texto. Número 4, agora aqui é em sua opinião. Opa, então é opinião minha. Mas para eu dar a minha opinião, eu posso ler o texto de novo, ter outras opiniões para formar a minha.
Em sua opinião, de que forma o avanço no desenvolvimento dos meios de comunicação, ó, tá falando em meios de comunicação, tá falando em meios de comunicação, opa, então tá falando em quê? Internet, televisão, vários meios de comunicação que a gente já viu nas páginas anteriores. Ela aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo, então, em sua opinião, de que forma o avanço no desenvolvimento dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo? Então, como que eu estou aqui e falo com alguém longe, ao redor do mundo? Como que eu estou aqui e lá do outro lado alguém está me vendo, lá em outra cidade distante? Tá? Então, é mais ou menos sobre isso que vocês têm que responder. Forma que em sua opinião, de que forma o avanço no desenvolvimento dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo? Então, eu estou aqui e ao mesmo tempo eu estou conversando com alguém em Nova York. Tá bom? É isso. Peçam ajuda, falem com a mãe, falem com o pai, não tenham medo de errar, que é errando que a gente aprende, sempre cresce. E um beijo. Hoje a nossa aula fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.